Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, GICEL 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá a todos, o título da nossa comunicação é Popularização da Ciência na Escola, Leitura, Produção e Divulgação de Gêneros Discursivos em Diálogo. Nós somos da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, do Brasil. Fazemos parte do Grupo de Estudos Discursivos, o GED, da Unesp, que é coordenado pela professora Luciane de Paula. A professora Luciane de Paula é a nossa orientadora, e nessa apresentação a gente vai compartilhar com vocês os resultados, né, de 2 projetos PIBIC Júnior, que é o Programa de Iniciação Científica do CNPq no Brasil, que é voltado para estudantes do ensino médio, que desenvolve, portanto, né, alguns projetos de iniciação científica, especificamente a gente é da área de letras e linguística, o GED trabalha com a perspectiva bakhtiniana. Então, nesses 2 projetos que foram desenvolvidos pelo Vitor e pela Juliana, basicamente se voltaram para a produção de um portal, de um site, que é o Potterged, e para a divulgação, né, das ações, né, tanto do portal quanto de outros projetos de outros pesquisadores de PIBIC Júnior, né, que foi o projeto do Vitor. Então, a gente parte dessa perspectiva dialógica, e nós que somos pesquisadores de pós-graduação, Ana Carolina, eu no caso, o Rafael e a Carol, somos os orientadores dessas propostas. Então, a gente parte da obra Harry Potter, só falar de maneira bem resumida, né, mas o pessoal vai falar mais sobre. Então, a partir como esse enunciado, como essa saga, né, essa obra literária, pode instigar, então, a leitura, e aí entende leitura como de modo amplo, né, a leitura e a produção de outros gêneros a partir desse gênero. É isso. Oi, meu nome é Juliana, eu sou da Escola Hernani Rodrigues, eu tenho uma PIBIC Júnior. O meu projeto, Portal de Inovação e Ensino, Aprendizagem e Popularização da Ciência, trata-se do aprimoramento do portal digital, que é o site Potterged, que abriga diversas pesquisas, tanto de estudantes do ensino médio, quanto da graduação, da pós e doutorado. Utilizando a saga Harry Potter como chamariz e material de estudo, conseguimos tornar os projetos mais chamativos para os estudantes do ensino médio e para as pessoas que não são fora do meio acadêmico. Por criar reflexões utilizando a obra, que é extremamente famosa, buscamos permitir o acesso possível a todos os públicos, criando um local seguro para as pesquisas, reflexões e estudos. Conectados com a teoria bakhtiniana, o portal se entrega com os diversos projetos criados pelo GED, sendo um portal onde eles são abrigados, cria um ambiente onde todos eles acabam se relacionando. O site porta os projetos, tanto das pessoas do ensino médio quanto os da faculdade, separando em diversas abas. Pode mudar. Que o site abriga entrevistas, projetos de extensão e jogos muito mais, como os que estão sendo mostrados. Sendo frequentemente atualizado, ele acaba sempre se mantendo atual. E com foras de postagem, pode passar, o site não se torna apenas um meio de publicação de pesquisa, mas um ambiente onde interessados podem interagir de maneira segura e respeitosa, expondo seus pensamentos e ideias de maneira em que podem ser ouvidos e acolhidos. Uma breve adição aqui, eu queria justificar a utilização dos livros e dos filmes, né, no geral, da obra do Harry Potter, para uma produção acadêmica, uma produção científica, que é utilizada aqui no projeto, né, do PIBIC Júnior, é que a teoria bakhtiniana, que embasa a nossa pesquisa, que embasa o nosso projeto, ela deixa claro que a interação, o diálogo, ele não é apenas a interação verbal, face a face, aquela
concepção superficial de diálogo, mas ele é a relação de responsividade entre diferentes enunciados, mesmo que eles sejam produzidos em diferentes momentos, em diferentes tempos, e em diferentes situações, contextos, lugares, por diferentes pessoas. Existe essa conexão, essa responsividade entre os enunciados, que se tornam parte dos elos, né, dessa cadeia discursiva, e aqui a gente utiliza o Harry Potter como corpus, como material base para os projetos, como forma também de atrair um público maior, de chamar atenção, né, para essa produção científica, para auxiliar nessa divulgação científica que a gente faz dentro do GED, né, que é o nosso grupo de estudo, nosso grupo de pesquisa, e tudo com embasamento bakhtiniano, né, do círculo de Bakhtin, mas tendo sempre como fundamento essa ideia de que os enunciados, eles dialogam entre si, eles conversam entre si, mesmo que em momentos diferentes, em situações e contextos diferentes. Então, a gente vê como os enunciados publicados dentro do site dialogam entre si, dialogam com a obra de Harry Potter e dialogam com um contexto social do mundo real maior do que eles, né? E a gente tem a intenção de trabalhar esses enunciados de uma forma que saia da bolha acadêmica, que saia dos muros da universidade para atingir um público maior que normalmente não teria acesso. Que, sendo um ambiente educacional, o site é um método de divulgação de produção científica que busca romper com a bolha acadêmica, como a Carol falou, abrangindo um público mais amplo, trabalhando com o pensamento crítico de diversas formas, buscando em um momento tão extremo como o que a gente vive na atualidade, ser um local onde o pensamento e ideias se encontram sem serem marcadas por extremismo e opressividade do pensamento. É isso. Bom, eu sou o Victor, né? O meu nome social é Victor, o meu nome de registro é Laís, como tá aí. O meu projeto é Publicidade e Propaganda Digital, Inovação e Divulgação de Saber. Eu sou da Escola Nani Rodrigues e tenho uma bolsa PIBIC. Pode passar, por favor. O meu projeto, ele consiste, né, em divulgar o jornal digital que está presente no nosso site, Potterged, e os podcasts produzidos por outra bolsa PIBIC também, e tem como objetivo principal tornar a ciência mais acessível através da divulgação, né, com as artes digitais que eu produzo, não se limitando apenas nas pessoas que estão na área acadêmica, mas saindo um pouco desse nicho e tornando ela mais democrática. Pode passar. Então, por que utilizamos as obras de Harry Potter, né? A literatura vem como uma forma de chamar a atenção, sim, principalmente de pessoas mais jovens que gostam de livros de fantasia, de obras que envolvam essa questão de magia, mas não só para chamar a atenção, como também para mudar um pouco a visão que nós temos da ciência, que a ciência só está na escola e nos livros didáticos que a gente estuda e acabou por ali. Mas não. Então, as obras de Harry Potter veio com essa questão de mostrar que a ciência está no nosso meio também, está no nosso dia a dia, está na nossa vida. Então, da escola a um livro de fantasia que você vê, ela vai estar incluída, mesmo que você não encontre uma relação diretamente, a ciência sempre vai estar conosco. E assim, como orientador do Victor, o projeto dele busca desenvolver, e a própria escolha das palavras que aparecem nesse slide refletem isso, palavras como diálogo, palavras como ressignificação, são palavras, são ideias que são desenvolvidas pelo Círculo de Bakhtin. Assim, a guisa de esclarecimento, trata-se de um grupo de pensadores russos que desenvolveram toda uma teoria acerca da linguagem, da filosofia da linguagem, estabelecendo relações com diferentes áreas, arte, música, artes plásticas, sempre questionando esse papel da linguagem na construção do enunciado. Então, veja, esse enunciado pode se dar de diferentes maneiras. Uma dessas maneiras, inclusive, são, por exemplo, tanto o texto escrito do livro do Harry Potter, como os filmes do Harry Potter. Então, o trabalho do Victor, quando ele busca dialogar com o público, ele busca ressignificar essa relação, é ele mostrar que essas construções desses enunciados artísticos, eles estabelecem uma relação com o nosso cotidiano. Então, as próprias relações que os personagens
desenvolve o prosseguimento desses personagens, e aí quando nós vamos para a questão de filme, nós vamos analisar posicionamento de câmera, entre outras coisas que constroem sentido. Todas essas produções englobam o que o grupo de estudos discursivos já vem fazendo há anos, que é desenvolver teses, dissertações que buscam analisar como que esses sentidos são construídos. A questão é a produção desse conhecimento feito por essas pesquisas, muitas vezes acabam, como diferentes outras pesquisas ao redor do mundo, presas nesse ambiente acadêmico, e acabam não dando esse retorno, não chegando em pessoas que não estão ligadas a essa questão, seja da ciência da linguagem, seja mesmo do campo bakhtiniano que trabalha com esses conceitos. Então, quando ele propõe fazer essa divulgação, ele está pensando como que esse enunciado acadêmico, com todas as suas especificidades, todas as suas, os seus itens lexicais, suas construções típicas, precisam de uma reformulação para atingir um outro público, para dialogar com outro público. Esse público, por exemplo, pode ser tanto os alunos do ensino médio, como é o caso da escola dele, como alunos de outras escolas, ou mesmo jovens que não partilham ou não estão inseridos nesse meio acadêmico, como os alunos de pós-graduação e graduação que desenvolveram essas pesquisas. Então, pensar nessa relação desses enunciados é, de fato, efetivar a extensão na escola, lembrando, a universidade é calcada nesse tripé, né, do ensino, pesquisa e extensão. Então, efetivar e fazer essa devolução à comunidade desses conhecimentos produzidos, dessas discussões feitas, e ainda acrescentar que essa questão dos textos literários, muitas vezes nós sofremos com essa dificuldade de leitura nas escolas, esses tipos de texto, mostrar que os textos que os alunos estão lendo, dos textos que eles trabalham, que não estão muitas vezes no cânone literário divulgado em livros didáticos, também são objetos de análise, também são objetos para a produção de conhecimento, e isso visa contribuir. Então, veja, existe tanto um plano educacional de ensino superior, de desenvolvimento dessas pesquisas, de conclusão, cabe lembrar aqui os próprios Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, como o ODS 4 e 10, desenvolvimento de educação de qualidade e redução das desigualdades, como também existe outros elementos que são desenvolvidos pelo próprio aluno do PIBIC Júnior, em que ele vai, de fato, fazer essa criação, pensar nessa reformulação e construir sentidos a partir dessa divulgação científica, né? O que o campo bakhtiniano vai trabalhar com os gêneros discursivos, como que a gente vai pensar esses gêneros discursivos em esferas de atividades diferentes. Pode passar. Aqui eu vou detalhar um pouco como que eu fiz as minhas artes para colocar nas suas redes sociais. Eu busquei colocar elementos de Harry Potter, né, coruja, carta, a própria magia em si, a varinha, para continuar com essa nossa identidade mesmo do Harry Potter, que é a nossa base aqui da literatura que a gente usa. As cores do GED também, que é o nosso grupo de estudos discursivos, que é vermelho escuro, preto e branco. Então, sempre nas artes eu estou buscando colocar as cores do nosso grupo. Tornar chamativo também, para as pessoas já conseguirem, já baterem o olho e já talvez se interessarem pelo título, que eu deixo sempre maior do que as outras informações. E essas artes são divulgadas no Instagram, no Twitter e no Facebook. E sempre vai ter o link de acesso também para as pessoas já terem acesso fácil aos podcasts e o jornal digital. Pode passar, por favor. Os resultados esperados do meu projeto utilizando a base de Bakhtin, que todo discurso tem uma relação com o anterior e o seu também vai influenciar no próximo. Então, o meu objetivo é trazer um pouco de ciência, pelo menos em algum discurso, para que, aos poucos, ele tome proporções maiores e, na linguagem, cada vez mais ter a ciência no dia a dia das pessoas, principalmente para populações mais periféricas, que muitas vezes não têm acesso a uma boa educação, não conseguem enxergar um mundo cheio de possibilidades que a ciência nos traz. Então, trazer essa ciência para a linguagem já colabora muito para tornar a ciência mais acessível. E realmente esse processo de fazer essa aproximação, o campo da ciência da linguagem, ou o campo da linguagem, ele foi e ainda é historicamente deixado de lado das pautas científicas. Cabe olhar as feiras de ciências e outros trabalhos são feitos dentro da escola, e esse tipo de criação permite que as produções científicas que são feitas na área da linguagem consigam chegar nesses alunos.
eles consigam perceber como que o nosso dizer, a escrita, a fala, os desenhos, a própria construção fílmica, se a gente pensar, produz sentido. E a partir do momento que chega-se nesse entendimento de produção de sentido, esse tipo de conclusão começa a ser aplicado a outros gêneros. Esse é o projeto, os dois projetos, né, que vêm sendo desenvolvidos pelo GED. Muito obrigado. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.